Oi, a paz de Cristo. Hoje eu quero falar de quando temos um encontro verdadeiro com Deus e quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. O Senhor me trouxe meditação em Atos capítulo 26, eu vou ler a partir do versículo 4 que diz: aqui nesse capítulo, a gente vê que Paulo está diante do rei Agripa se defendendo, mostrando a ele o motivo, o que estavam acusando ele. Ele estava em julgamento. Os próprios judeus, os levaram a julgamento. Versículo 4 de Atos 26. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Ou seja, ele estava sendo julgado pela esperança que foi dada por Deus para o povo judeu. A esperança é que Deus enviaria o Redentor, Deus enviaria o seu Filho, mas eles ainda não criam que Jesus era o Filho de Deus. Paulo já sabia. Paulo, que antes era perseguidor, ele teve um encontro com Jesus e a partir dali ele passou a anunciar a Cristo e passou a ser perseguido também. Quando nós nos voltamos para Deus, a gente não vai ter uma vida longe de perseguições. Nós teremos sim perseguições, teremos sim dificuldades, mas teremos conosco, ao nosso lado, o Senhor. Nós teremos a presença dEle, o próprio Espírito Santo dEle habitando em nós. E é por meio do Espírito de Deus que eu falo essas coisas. É por meio do Espírito de Deus que eu testifico que Jesus é o Filho de Deus. Se não fosse Ele habitando em mim, não teria como. Todo aquele que testifica, que anuncia que Cristo é Filho de Deus, que Cristo Jesus é o Filho de Deus, é porque tem o Espírito Santo dentro de si. É porque tem o Espírito Santo testificando da verdade. Agora, aqueles que anunciam, como a palavra diz, que Jesus não é o Filho de Deus, esses têm em si o espírito desse mundo. Vamos lá. Versículo 5. Sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui, sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Eles servem a Deus continuamente noite e dia e esperam chegar algo que já é chegado. O reino de Deus já chegou por meio de Cristo Jesus. Ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. Paulo está dizendo no tempo em que ele não cria que Jesus era o Filho de Deus, e por causa do nome de Jesus, ele perseguia outros. Perseguiam os santos. Também fiz em Jerusalém, havendo recebido poder. Ele recebeu poder dos principais dos sacerdotes. E como ele mesmo diz, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, o persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes,
Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Paulo viu, na época Saulo, né? Viu um resplendor do céu, viu uma luz mais forte, mais clara do que a luz do sol. Versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O Senhor Jesus foi ao encontro de Saulo, alguém que perseguia, que achava que estava fazendo o certo, que agradava ao coração de Deus Pai. E Jesus diz a ele: levanta-te. Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te. Põe-te de pé sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. Deus nos coloca como ministros e testemunhas das coisas que Ele faz, das coisas que Ele fez e das coisas que Ele ainda fará. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, e Ele dá livramento. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, tirá-los do poder de Satanás e trazê-los para Deus, para o poder de Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. E nós hoje estamos diante de Deus e somos chamados para sermos testemunhas, para sermos ministros de Cristo. Ele sabia, quando foi chamado, que ele passaria, a ser perseguido. E ele foi levado a julgamento por anunciar Cristo, por anunciar a verdade. Mas não foi isso que o desanimou. Ele não desanimou. Se nós voltarmos um pouco mais, antes dessa prisão, a gente vê que Saulo, no capítulo 16, ele faz uma viagem missionária, a segunda viagem missionária dele. E Silas e Timóteo o acompanham, né? Então ele estava uma noite em Troade e ele tem uma visão que diz assim, Atos capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Ele entendeu a voz do Senhor. Que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus, para as coisas que Ele já nos anunciou e para as que Ele ainda nos anunciará, para irmos aonde Ele quer que nós sejamos testemunhas. Quando ele chegou na Macedônia, porque um varão da Macedônia lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Quando ele chegou lá, o que ele encontrou lá? Mais prisão. Ele foi preso, ele foi açoitado, mas ele não deixou de adorar ao Deus Altíssimo. Perto da meia-noite, ele cantava, entoava louvores ao Senhor e orava. Está triste? Ore ao Senhor. Está feliz? Cante louvores. Ali Paulo, ele provavelmente estava abatido, triste, porque nós estamos sim, às vezes nós estamos tristes, mas nós não somos destruídos. E ele estava ali preso,
E isso não tirou a oração e o clamor, o louvor a Deus. Não tirou a alegria dele, porque Paulo também escreveu uma carta em que ele fala várias e várias vezes: alegrei-vos, alegrei-vos, mais uma vez vos digo, para nos alegrarmos no Senhor. E de onde ele escreveu essa carta? Numa prisão. Não é onde você está que vai determinar se você está ou não feliz. Não é onde você está fisicamente, mas é onde o teu coração está. O nosso coração precisa estar no Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estamos cansados, nós podemos ir para o Senhor que nos dá o descanso. Ele dá o descanso à nossa alma. Ele tira de nós o peso. Ele tira de nós o peso. Que você hoje possa ser testemunha aonde Deus te colocar, seja em lugares difíceis de estar, porque uma prisão é difícil de estar, seja em lugares que é mais fácil, mas seja em todo o tempo testemunha do Senhor. E muito mais, que você possa estar sensível à voz do Espírito Santo que habita em ti. Quando Ele falar contigo, esteja sensível à voz dEle, para anunciar o que Ele te pede para anunciar e para ir aonde Ele quer que você vá. Quando você começa a obedecer no pouco, né, aquilo que Deus coloca no teu coração. Eu vou dar um exemplo. Esses dias, o Espírito Santo, eu estava arrumando a bolsa, né, da minha filha para ir para a escola, e eu sempre coloco uma muda de roupa. Apesar de a escola não pedir, eu coloco. Se acontecer um acidente, se molhar, se cair suco na roupa, essas coisas. Ela é pequena, tem 4 anos. E um dia específico eu não ia colocar porque a roupa estava a maior parte secando. Eu lavei muita roupa de uma vez só porque estava frio e aí acumulou roupa para lavar. E aí quando eu fui lavar já tinha poucas as roupas, né, no uso. E eu tinha que lavar, lavei e estava tudo secando. E aí eu falei, eu não vou botar só uma calça e a parte de baixo, né, sem a blusa, porque tava sem a blusa. Aí eu já tinha tirado da mochila, mas dentro de mim dizia assim, coloca a calça mesmo. Coloca a calça e a roupa íntima, mesmo sem a blusa. E eu escolhi obedecer. Coloquei. Quando eu cheguei para buscar minha filha, ela estava com a calça. Por quê? Ela foi ao banheiro. O banheiro estava molhado, o chão ela não tinha visto. Quando ela abaixou o short do uniforme, molhou todo. E aí ela ficou lá no banheiro quietinha. Ela não chamou a professora achou que ela estava demorando, porque ela já vai no banheiro sozinha. E foi ao encontro dela, e ela estava lá com tudo molhado. Então a professora foi na mochilinha dela, porque sabe que normalmente eu boto, e pegou, mas poderia não estar lá aquela peça. Na verdade não estaria, se eu não desse ouvidos. Aquela voz lá dentro de mim, que não era uma voz audível, mas que dizia, coloca a calça. O Senhor, Ele sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E quando nós decidimos obedecer nas pequenas coisas, desde colocar uma calça, sabe, dentro da mochila do seu filho, da sua filha, desde pedir perdão a alguém que você nem sabe se magoou, em algo que você falou, você acha em você que não magoou, mas fica aquela vozinha assim dentro de você, vai lá pedir perdão pelo jeito de falar. E aí você pensa, mas eu não fiz nada demais, não falei nada demais. Só que tá aquela voz assim dentro, digo novamente, não audível, pode ser audível, mas é mais comum no pensamento ou uma testificação interna que você sente isso, de ir lá fazer algo. E então vá, peça perdão, peça desculpa.
É melhor obedecer nesse pouquinho. E cada vez você vai obedecendo, obedecendo, e o Senhor vai te pedindo cada vez mais coisas. Né? Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Só que as responsabilidades sobre o muito também crescem. É isso que eu estou tentando dizer. Seja fiel no pouco. Não só financeiramente, eu estou dizendo, seja fiel no pouco, em obediência, seja fiel naquilo, mesmo que pareça pequeno que Deus tem te pedido, seja fiel no pouco. E sobre o muito Deus te colocará. Só que as responsabilidades também crescem. E seja fiel também no muito. Em nome de Jesus, esteja sensível à voz de Deus. Que as perseguições desse mundo não te paralisem. Assim como não paralisaram Paulo. Ele prosseguiu fazendo aquilo que ele foi chamado. Quando ele encontrou Jesus, quando ele viu a verdadeira luz, que ele viu a verdade, que ele conheceu a Cristo verdadeiramente, ele não se importou de sofrer todas as coisas por amor de Cristo, de sofrer todas as coisas para anunciar Cristo. E que nós possamos ser assim também. Não nos preocuparmos com o nosso dia de amanhã ou com o nosso dia de hoje. O que nós precisaremos é deixar de lado, abrir mão, o que nós precisaremos suportar por amor de Cristo. Seja testemunha do amor de Deus, seja testemunha da comunhão do Senhor, que outros vejam, que eles possam ver você e o seu relacionamento com Deus e desejar isso para eles também. Que eles possam sentir, ao ver você, fome e sede da presença de Deus, desejar a presença de Deus. Que você seja luz nesse mundo. Que você seja luz nesse mundo. E não vai ser a sua luz, é a luz de Deus. Como a Bíblia diz, né? A glória, quando ela estava saindo de Moisés, de estar na presença de Deus, a glória, Moisés cobria com o véu para que os outros não vissem a glória de Deus, a luz se apagando. Muito maior é a glória do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Muito maior é a glória do Espírito Santo, e a luz não é nossa, é do Espírito Santo que habita em nós. É do próprio Espírito de Jesus, é o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Nós somos morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa Deus habitar em você e te direcionar em cada passo, em cada decisão, que você possa ser uma testemunha viva de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Que nós possamos, sim, ser testemunhas vivas, Senhor, de Ti. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. O Senhor conhece os corações que são sinceros a Ti. Vai de encontro a cada um, fortalece os cansados e desanimados. Senhor, coloca em nós, Senhor, mais compromisso com a Tua obra, mais amor. Nós precisamos amar. Nos ensina a amar como o Senhor ama. O verdadeiro amor não pede nada em troca, o verdadeiro amor não espera nada em troca. Nos ensina a amar como o Senhor ama. Nos ensina, Senhor, a dar a outra face, como o Senhor nos diz a fazer. Nos ensina, Senhor, a ser manso e humilde, assim como o Senhor é. Que possamos ser filhos maduros. Senhor, nos leva para esse caminho, Senhor, de maturidade espiritual.
Nos ensina a ser filhos maduros. Que nós possamos sair do leite para o alimento sólido. Que nós possamos crescer, Senhor, em sabedoria que vem dos altos céus. Que nós possamos ir mais profundo no rio. Que nós possamos sair, Senhor Deus, da altura dos tornozelos e ir cada vez mais fundo e mais profundo, até que o nosso pé não toque mais o chão. E nós teremos que ir a nado, e o Senhor nos conduzirá nesse rio que é estreito, que leva a vida. Nesse rio, nos conduza, Senhor, em Ti, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós navegaremos no oceano do Espírito. Nós navegaremos em Ti, Senhor. Nos conduza em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava orando, eu lembrei de um sonho que Deus me deu, em que eu estava num lugar alto e eu saltava na água. E nisso que eu saltava, eu estava com um colete salva-vidas, mas eu não tinha fechado o último encaixe dele. E eu fechei já na hora que eu tinha saltado, meio que despreparada. E tinha um rio muito largo, muito grande. E tinha pessoas, como se fosse competição, correndo também nesse rio, um do lado do outro, mas não era para chegar junto, era de competição. Só que o Senhor me levou nesse sonho para um rio estreito. E nesse rio eu encontrava assim rochas. No anterior, na parte que era larga, as águas não eram claras, não eram transparentes, não eram cristalinas. Nesse rio estreito, as águas eram cristalinas. E a palavra de Deus diz, né, que a porta estreita leva para a vida, mas o caminho que é largo, ele leva para a morte, ele leva para a perdição. Esse rio estreito, essa porta estreita é Jesus. Todos aqueles que passarem pela porta estreita e permanecerem no caminho estreito irão para a vida. Não é fácil ir pelo caminho estreito. Não é fácil, vão ter pedras no caminho. Mas haverá um rio de águas vivas, limpo, de água cristalina, que é o próprio Senhor te conduzindo. O Espírito Santo de Deus, Ele está te conduzindo ao encontro do nosso noivo amado, Jesus. Ele está adornando a noiva de Cristo, nós, a igreja do Senhor. Que o Senhor possa tirar cada vez mais e mais pessoas desse rio largo de competição, esse rio largo que não leva para a vida, e conduzi-los ao rio estreito, à porta estreita, a Jesus Cristo. E que você possa olhar para Jesus, que é o seu alvo, e aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. E buscar seguir os passos dele, fazer o que ele te ensina a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso. Eu pretendia fazer um vídeo de 5 minutos, mas não deu. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Aqui nós temos liberdade. Se o Senhor me der 2 minutos de palavra, amém. Se o Senhor me der 10, 20, 30, já aconteceu de 40, mas eu vou tentar sempre fazer mais curtos para alcançar mais pessoas.
mas que o Espírito Santo de Deus ministre aquilo que Ele quer por meio dessa palavra ao teu coração. Porque eu posso falar, eu falei a mesma coisa, e esse vídeo vai alcançar pessoas diferentes, e o Espírito Santo vai tratar de maneira diferente a cada coração. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir nessa mensagem que eu falei. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, se essa palavra te abençoou, compartilhe para que alcance mais vidas. E até mais. Tchau.